Olha eu aqui de novo. Bom, eu já vim falar um pouquinho sobre imposição de mãos, certo? Imposição de mãos. Quando foi que eu descobri que isso era uma coisa minha, um dom meu, que eu não sabia que existia, de jeito nenhum, não sabia, mas eu já usava. Eu já usava mesmo sem orientação, mesmo sem ter curso, mesmo sem ter nada, né? Eu já usava essa imposição de mãos. Então, quando eu era pequenininha, porque não era lá em Barbacena, era lá em São Paulo, eu gostava muito de entrar em templos. Adorava ver um templo. Templo bonito, eu ficava olhando aquelas estátuas, aquelas imagens, e achava muito lindo, aquilo muito lindo para mim, achava lindo, né? E eu comecei a ler. E eu tinha muita vontade de ler quando era pequena. Muita vontade. Muita vontade de ler. Eu pegava o primeiro jornal quando vinha o vento, né? Aí trazia o jornal para, no caso, para onde eu morava, lá em São Paulo, e começava a fazer de conta que estava lendo aquele jornal. E desde que eu não sabia ler ainda. Só que quando eu comecei a ler, eu comecei a buscar sobre o assunto, né? Então, eu tive os meus filhos e, e todos eles, como eu venho de uma família católica, né? Então, eu sempre vi os padres colocando em posição de mãos, né? Eu via aquelas coisas lá e ficava admirando. Disse, será que eu posso fazer isso? Será eu como uma mãe, eu posso fazer isso pelo meu filho? E eu fiz isso uma vez, né? Eu fiz isso uma vez, eu morava aqui já, em Natal, né? Já era casada. E Tiago, primeiro aconteceu com o Juninho, que é com o mais velho. Ele precisou se internar, né? E eu ficava no becinho dele, fazendo imposição de mãos. Mesmo assim, só rezando o Pai Nosso, uma Ave Maria. Depois foi Tiago. Tiago estava com diagnóstico de pneumonia e precisava se internar. E eu disse não. Passei a noite todinha fazendo imposição de mãos, sabia nem o que estava sendo, o que eu estava fazendo. Lá fazia, lá, em posição de mão. Ficava lá com a mão, pedindo para Deus curar, pedindo para Deus tirar a doença que ele tinha, a pneumonia que ele estava. E a doutora disse, não, ele só não vai ser internado agora, porque não tem vaga no hospital. E eu, não, ele não vai ser internado, ele vai ficar curado, né? E eu continuei fazendo isso, né? E ele estava com raio-x que dizia que ele estava com pneumonia, né? E quando eu cheguei lá no outro dia, na médica, ela disse, bom, vamos internar seu filho, apareceu uma vaga, apareceu um leito e ele vai ser internado. E eu disse, não, por favor, vamos fazer uma última radiografia, uma última, que eu tenho certeza que ele vai estar bem. Ela disse, tá aqui, mãezinha. Aqui tá aqui o raio-x, a minha mão, dizendo que ele está com pneumonia e ele não pode ser tratado em casa. E eu disse, por favor, a última. Como o PAP, eu ia para o PAP, né? E o Instituto de Radiologia ficava perto do PAP. E eu fui. Ela disse, tá, pela sua insistência eu vou fazer. E daí, quando eu fui para o PAP, a médica pediu urgência, né? Até porque precisava reservar o leito, né? E ele fez o raio-x e deu negativo. Ele não tinha pneumonia mais. Então, foi a primeira vez, no caso, a segunda vez, que eu usei imposição de mãos, né? E eu ficava assim, poxa vida, como é que eu posso utilizar essa imposição de mãos mais vezes e com propriedade,
e com propriedade, né? Porque eu precisava me apropriar disso, eu sabia que eu tinha um dom, mas eu não sabia como usar. Eu usava de qualquer jeito, porque era o que eu tinha aprendido. Eu só vi os padres fazerem. Eu não tinha noção de nada. E sempre quando meus filhos adoeciam, era dessa forma. O meu marido, quando ele foi fazer o concurso para auditor, ele disse: Régia, ore, porque ele confiava na minha oração. Diante de tudo que ele via, de tudo que ele viu, então ele disse: faça a oração para que eu passe nessa prova. Eu disse: tá bom. E ele passou na prova. Ele passou na prova, assim como passou em outra prova, mas não quis ficar. Então, assim, a gente tem, sim, esse dom. Todo mundo tem esse dom. Basta a gente procurar os lugares certos para colocar em prática. E eu recomendo, faça o curso de Reiki, faça a formação de Reiki, pelo menos para fazer na sua família, para fazer em você, para fazer no familiar. Você tem o dom, vá atrás dele, vá. Seria maravilhoso você ter esse poder nas suas mãos, porque esse poder já foi dado por Deus. E nós que somos mães, esposas, filhas, nós temos o poder de orar pelos nossos, até pelos nossos antepassados. Então, cuide, vá atrás do curso, vá lá, me procure, vá na plataforma, tá? Um grande beijo, tchau, fica com Deus, um beijo no coração.